E vândalos invadem Parque Samaúma durante a madrugada de ontem e promovem depredações. Nada escapou da ação dos criminosos, inclusive o parquinho das crianças. Os vândalos destruíram tudo o que viram pela frente. Bicicleta, bebedouro, luminárias, gradeados que protegiam pequenas árvores e esta freezer que foi parar na área externa do parque. Um pé de açaí foi cortado no tronco. Plantas em vasos também foram arrancadas e a área infantil teve um dos brinquedos destruídos. Isso é uma coisa muito triste, uma barbaridade sem igual. Nunca vi. Até também porque aqui, agora que está havendo a estrutura no parque, depois de 10 anos que o parque foi criado, agora sim que ele está criando uma infraestrutura. Então, por conta disso, a marginalidade está descobrindo e está fazendo o dano que fez agora. A biblioteca do Parque Samaúma, recentemente construída, foi a que mais sofreu a ação dos vândalos. Todas as vidraças foram quebradas, paredes pichadas, portas arrombadas e livros, centenas deles, todos importantes, jogados no chão. A maioria das estantes que guardavam as coleções foi derrubada. Luiz preside uma ONG que tem vínculo com o parque e descobriu a destruição no local porque um grupo de comunitários havia marcado um encontro na manhã de domingo. Tivemos um impacto muito grande de ver essa cena, praticamente uma cena de terror. Tudo quebrado, pinchado e tudo jogado pelo chão, espalhado, vidros, né? Enfim, a geladeira, o fogão desapareceu, acho que levaram. Enfim, então foi um impacto muito grande que até o povo aqui reunido sentiu também. E que lamentavelmente aconteceu e o Estado, nosso Estado, o Estado do Amazonas, é o gestor desse parque. Nós da comunidade buscamos participar da gestão, colaborar, mas infelizmente percebemos que o Estado não está fazendo o seu papel, está deixando muito a desejar. Os vândalos também furtaram um fogão, destruíram pratos e ainda tentaram levar uma roçadeira, abandonada na mata do Parque Samaúma. O local onde são produzidas mudas frutíferas foi parcialmente destruído. O parque é de responsabilidade do Estado do Amazonas, mas não possui nenhuma segurança há 6 meses. Para a Polícia Militar, a depredação no local tem características de grupos de jovens. Pode ser jovens, pode ser maior de idade, em seguida desorientado também, consumidor de droga. Não tem nada que fazer, vem aqui ao parque, que é praticamente fechado, e já aproveita. Aí faz o que faz. Nós tentamos localizar esses infratores, mas não foi possível. O Parque Estadual Samaúma tem uma área total de 51 hectares, com trilhas e muito verde. Apesar da destruição provocada por vândalos, a vida ainda prevalece no local. Talvez tentando entender tamanha brutalidade. Na carona do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, vieram pessoas que fizeram o concurso público e aguardam a nomeação no lugar dos cargos comissionados, nomeados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Tudo isso acontece em função do atraso quanto à investigação de alguns casos. Veja. Dezenas de manifestantes com faixas nas mãos reclamavam da demora na substituição dos comissionados pelos concursados e aproveitaram as atividades de correição do Conselho Nacional de Justiça e aproveitaram para cobrar mais agilidade no processo de chamada dos aprovados no concurso público do ano passado. Pela declaração do vice-presidente à época, Domingos Chalub, que em 2009 falou que existia um déficit no tribunal de 1.200 funcionários e também pela dedução lógica, pois existem 128 temporários só nesse cargo. Então a gente sabe que é muito mais, a necessidade do órgão é muito mais do que 20. A demanda do consumidor por crédito cresceu em 2013 na comparação com o ano anterior, segundo a Serasa. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Segundo a Serasa, a alta foi puxada pela população com ganho mensal de até R$ 500. Já na análise por região, Norte e Nordeste registraram as maiores altas. A procura por crédito foi maior entre os trabalhadores que ganham até R$ 500 por mês.
crescimento de 8,4%. Para aqueles que ganham entre R$ 500 e R$ 1.000, a alta foi de 3,7%. Já entre os que ganham acima de R$ 1.000, a busca por crédito recuou. Na análise por região, Norte e Nordeste tiveram as maiores altas, com médias de 10,2% e 8%. As demais regiões registraram queda. O resultado final foi uma demanda por crédito 1,8% maior em 2013 na comparação com o ano anterior. Os economistas da Serasa avaliam o desempenho como fraco. Inflação, endividamento e alta das taxas de juros são alguns fatores que explicam esse resultado. Você sabia que atualmente as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil? Pois é, cada vez mais os problemas do coração aparecem em nosso dia a dia, principalmente por causa dos maus hábitos. Confira na matéria da Gabriela Lafetá e veja como simples mudanças no estilo de vida podem ajudar a evitar a doença. Natália perdeu o marido vítima de um infarto aos 52 anos. Ela conta que ele levava uma vida completamente desregrada. Estragou muito a vida dele, fumava muito, 3 carteiras de cigarro, né? Aí foi isso daí, entupiu as veias, não fazia nenhum exercício, se alimentava muito mal, né? Então foi isso que agravou a doença dele, né? Viúva há 8 anos, Natália se preocupa agora com a saúde dos filhos. Falo para eles tomar cuidado, que tem que fazer exercício, mas ninguém obedece, não. No Brasil, por ano, quase 300 mil pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral. Cerca de 60% são homens com média de idade de 56 anos. A frequência com que essas doenças ocorrem coloca o país entre os 10 com maior índice de mortes. Mas a Organização Mundial da Saúde alerta: se o Brasil continuar nesse ritmo, em 2040 terá o maior número de óbitos do mundo por problemas do coração. Na medida que a população envelhece, mais aparece esse tipo de doença. Então, quer dizer, o Brasil tem que se ir preparando para esse tipo de epidemia. A maior parte dos fatores de risco está relacionada ao estilo de vida da pessoa. Com os novos hábitos de vida, que o pessoal passa a comer um tipo de comida que não é muito saudável, você tem hoje a obesidade, que é uma coisa grave, com pressão alta, ela se relaciona com as doenças cardiovasculares em geral e também o problema do sedentarismo, quer dizer, o brasileiro é cada vez menos ativo no seu dia a dia. Por isso, é importante se cuidar e prevenir as doenças cardiovasculares. Tenha uma alimentação saudável, pratique atividade física regular, não fume, reduza a ingestão de álcool, evite o estresse, cheque a pressão arterial, monitore o colesterol e beba água regularmente. A pessoa tem mesmo que se cuidar, não fazer o que ele fez. O cigarro mata mesmo, a bebida, né? Tudo isso foi que ajudou ele aí tão cedo. Ele poderia estar comigo. São esses os destaques de hoje aqui de Brasília. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Deputados do Acre aprovaram a lei que trata do uso correto de agrotóxicos no estado. Uma nova legislação exercida diretamente pelo Instituto de Defesa Agropecuária Florestal, o IDAF, determina novos modos de utilização de agrotóxicos no estado e entrou em vigor no último dia 10 de janeiro. Segundo a Lei número 2.843, é obrigatória a presença de um responsável técnico em casas agropecuárias. Cria-se, a partir de agora, a partir do dia 10, quando foi homologada, a responsabilidade de todas as casas agropecuárias terem um responsável técnico nas casas agropecuárias, porque o que a gente observava antes é que muitos produtores, quando iam comprar o produto agrotóxico, ele comprava com um balconista, e muitas vezes os balconistas ele não tem o conhecimento técnico para receitar o produto agrotóxico da forma correta e bem como dar as orientações técnicas que o produto requer. A nova medida já vigorava em algumas lojas da capital acreana, mesmo antes da legislação. A engenheira agrônoma Rita Gomes já atua como agente fiscalizador em casas agropecuárias e garante: o cliente sai com a certeza da boa utilização e com instruções sobre o uso de agrotóxicos.
É muito importante porque a gente tem a oportunidade de falar para os clientes e os clientes da loja e de outros também a respeito do uso e do manuseio adequado, o uso de EPIs, quando vai manusear os agrotóxicos, né, a aplicação. Por quê? Porque a gente está mexendo com produto perecível, inflamável e ainda por cima é tóxico. Então você tem que se proteger bem, ver as horas que vai aplicar o herbicida, ver a quantidade. No próximo bloco, em Macapá, a operação notificou bares e restaurantes que funcionavam irregularmente. Nós voltamos em instantes.